Olá, eu estou fazendo esse vídeo para responder um questionamento de um cliente, também seguidor do Instagram. Ele me pergunta: qual é a reconhecida margem de acerto da astrologia horária e qual a razão? Eu não posso responder isso com exatidão porque eu não conheço nenhuma pesquisa que tenha sido feita, nenhuma pesquisa estatística que tenha sido feita nesse sentido. Eu acredito, conversando com alguns astrólogos e também pela minha experiência própria, eu acredito que a margem de acerto fique de 80% para mais. Só que isso a gente tem que considerar as pessoas que trabalham de forma mais honesta com astrologia, que fizeram um curso com alguém que tenha relevância dentro do meio astrológico, ou que aprenderam por conta, mas aprenderam lendo livros que são confiáveis, que são relevantes dentro da astrologia, tá? Existe muita gente que se intitula astrólogo, mas que aprendeu conversando, aprendeu em grupos de Facebook, não segue uma linha de regras padrão. A astrologia ela possui regras bem estabelecidas. Então, o astrólogo que trabalha de forma honesta, ele segue à risca essas regras, né? E existem pessoas que se intitulam astrólogo, mas aprenderam na conversa, aprenderam em grupos, trocando ideia, mas muitos nunca leram livro nenhum, não têm um conhecimento aprofundado das teorias astrológicas, tá? E se incluirmos essas pessoas, a margem de acerto vai cair bastante. Mas dentro do pessoal que trabalha de forma mais séria, mais honesta, eu acredito que essa margem de acerto fica em torno de 80%. Tá? Eu acredito, analisando a minha experiência, analisando a conversa que tive com outros astrólogos, eu acredito que essa margem de acerto da astrologia horária fica em torno de 80%. Qual a razão dessa margem de acerto? A astrologia ela é um estudo em formação. Por mais que ela seja um estudo milenar, ela continua sendo um estudo em formação. Já se tem conhecimento suficiente para se fazerem boas análises, análises funcionais, mas ainda assim eu acredito que não se tem todo o conhecimento ainda. E eu não sei se a humanidade vai chegar a ter todo o conhecimento astrológico. Então, por que essa margem? Por que existe 20% de margem de erro? Porque o astrólogo é um ser humano, e um ser humano é falho. Ah, e a astrologia por si só, como eu falei, ela ainda é um estudo em formação. Então o astrólogo ele não sabe tudo. Por mais que ele seja um astrólogo dedicado, ele não sabe tudo. Nenhum astrólogo sabe tudo. Ele também pergunta o que o cliente pode movimentar dentro da margem de erro para mudar se a resposta é desfavorável. Assim, se o cliente ele desconfia que o astrólogo possa ter errado, ele tem todo o direito de desconfiar, porque o astrólogo é um ser humano e ele é sujeito a falhas. Se ele acredita que o astrólogo errou, ele pode e deve procurar um outro astrólogo para tirar a sua dúvida. A verdade é uma só. Não tem nenhum problema ele consultar mais de um astrólogo, com a mesma pergunta, inclusive. Ele pode fazer isso. Se ele está em dúvida se o astrólogo acertou, é útil, é interessante, é aconselhável que ele consulte outro astrólogo. Tá? A verdade é uma só. Tá? Isso o próprio John Frawley, no seu livro Horário Astrology Textbook, escreve isso. Tá? O que o cliente não pode ficar fazendo sempre a mesma pergunta. Porque uma hora a astrologia vai parar de responder, o mapa vai parar de mostrar resposta para essa pergunta. Tá? Mas perguntar para um, dois, acho que até três astrólogos aí, se ele ficar em dúvida, se ele está perguntando só para tirar a dúvida se o primeiro astrólogo errou, tudo bem, sabe? Agora também, se ele perguntou para o primeiro astrólogo, a resposta foi uma. Perguntou para o segundo, ele deu a mesma resposta. Perguntou para o terceiro, ele deu a mesma resposta. E ele vai continuar perguntando para o quarto, para o quinto, para o sexto, para o sétimo, para o oitavo. Vai chegar um momento que o mapa não vai responder mais. Tá? Mesmo que ele pergunte para um único astrólogo sempre a mesma pergunta, ou que ele fique variando de astrólogo para astrólogo. Vai chegar em algum momento, eu não sei em qual na pergunta número tal, eu não consigo dizer a partir de qual momento o mapa vai parar de responder, mas vai ter um momento em que o mapa vai parar de responder, que a astrologia vai parar de responder. Mas perguntar para um, para dois, diferente do primeiro que ele perguntou, não tem problema nenhum.
É interessante que ele faça isso. Agora, se ele perguntou para mais de um astrólogo e a resposta continua desfavorável, a astrologia não vai mudar a realidade de ninguém. A astrologia ela vai passar informações e o cliente, com as suas próprias atitudes, se ele tiver capacidade para usar as informações que a astrologia passou, para ele mesmo tomar uma atitude e mudar a sua realidade, tudo bem. Agora a astrologia não vai mudar a realidade dele, tá? E a astrologia também não pode incentivar uma pessoa a resolver de forma mágica a sua situação. Então, o astrólogo não pode dizer assim, ah, não, pensa positivo que a tua situação vai melhorar. O astrólogo não pode fazer isso, porque isso não cabe dentro da astrologia. Isso não é astrologia, tá? O cliente, por conta própria, pode procurar formas alternativas de resolver o seu problema. Mas a astrologia por si não vai resolver, ela vai trazer informações. Se o cliente tiver capacidade de usar aquelas informações para alterar a sua realidade, se o contexto permitir, aí tudo bem. Caso não, aí não é a astrologia que o cliente está precisando. A astrologia só vai trazer informações. Ela é uma ferramenta. Ela pode trazer algumas informações. Se essas informações forem úteis para que ele, com a sua própria volição, altere a sua realidade, tudo bem. Caso não, aí não é da astrologia que ele está precisando, ou talvez até seja. Mas aí ele precisa entender que a realidade dele é essa, que talvez o contexto não permita uma mudança, então cabe a ele aceitar e se preparar para aquilo que vai vir. É melhor do que entrar em estado de negação e não aceitar uma resposta negativa. E o tempo que ele poderia estar se preparando para enfrentar essa dificuldade que está vindo, ele está ali num estado de negação, sem tomar nenhuma atitude e vai ser pego desprevenido, com as calças na mão, como diz o ditado, né? Então é basicamente isso. Eu espero que eu tenha respondido. Caso não, sintam-se à vontade para me fazer qualquer pergunta. Obrigado.